Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Estamos aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre inércia, a primeira lei de Newton, tá? Eu vou trazer aqui partes de uma sequência didática que foi elaborada por mim, pelo professor Orlando e algumas outras pessoas que participaram do PIBID, né, da Física da UFMG, tá? Então, a gente vai trazer uma parte dessa sequência didática que foi trabalhada com eles. E essa sequência didática, ela é intitulada A Terra está em Movimento? Bom, iniciando aí, a gente traz uma versão mais histórica da parte de inércia, né? Então, vamos falar um pouquinho desse movimento da Terra, né? Que é o nosso interesse aqui. Bom, algumas perguntas que eu gosto de lançar nessa primeira aula para vocês responderem, alunos, né? E vocês respondem de maneira livre mesmo, bem tranquilo, sem o rigor daquelas respostas estarem corretas. Então é para vocês começarem a imaginar, a pensar a respeito desse movimento, como aconteceu lá na época de Galileu e antes dele, na época de Aristóteles, né? Como vocês vão ver aí, que data Aristóteles, inclusive, de antes de Cristo, né? Então vamos começar a pensar a respeito desse movimento. Por quais razões não é possível sentir o movimento da Terra? Por que vocês acham que a gente não consegue sentir o movimento da Terra? Algumas pessoas respondem: ah, professora, deve ser porque a Terra gira muito devagar. O que vocês acham? Será que ela gira devagar? Outras pessoas pensam: ah, é a gravidade, que ela puxa a gente para baixo e a gente não consegue sentir esse movimento da Terra. Será que é isso? Bom, a segunda pergunta: o que aconteceria se a Terra parasse de girar? Então, repentinamente, a gente sabe que a Terra está girando. O que aconteceria se a Terra parasse de girar? Bom, outra pergunta para vocês. Imagine que você joga um objeto verticalmente para cima. Se a Terra está girando, explique como esse objeto pode retornar à sua mão. Então é o seguinte, gente, essa pergunta é assim, ó. Joguei um objeto para o alto. A Terra não está girando? Por que esse objeto não fica para trás? Por que ele não cai fora da minha mão? Né? Já que a Terra está girando, o objeto ficaria para trás e cairia fora da minha mão? Não? Por que isso acontece? Então são algumas perguntas que instigam a nossa imaginação. Né? Então, Aristóteles teve muita dificuldade, né? Imagina naquela época, ele imaginava que a Terra estava em repouso, né? Na época dele lá, as pessoas também não acreditavam quando Galileu falava a respeito dessa Terra em movimento, né? Defendendo aí as ideias de Copérnico, que vocês também já devem ter ouvido falar. Então, é muito difícil a gente imaginar um movimento da Terra quando a gente está aqui sentado na cadeira, né, de boa, e não sente nada, a gente não sente essa Terra se movendo. Será que ela está se movendo muito lentamente? Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar aí que a velocidade de rotação, que a gente está falando aqui da rotação, né, da Terra, é de aproximadamente 1.600 km por hora. 1.600 km por hora. Então, lento não é, né? O que acontece se a Terra para de girar? São algumas perguntas instigadoras, né? A gente fica pensando o que aconteceria se a Terra parasse de girar. Por que eu jogo um objeto para cima e ele não fica para trás se a Terra está em movimento? Então, são algumas perguntas que ajudam nesse raciocínio a respeito desse movimento da Terra, né? E a gente chegar a essa explicação. Bom, então a gente vai trabalhar a partir de agora com as leis de Newton, né? E com a relação entre força e movimento. Então, para iniciar essa relação entre força e movimento, né? Os primeiros dados que a gente estuda aí são de Aristóteles, né? Que é de 384 a.C., viveu até 322 a.C., né? E algumas das afirmações dele são as seguintes: para que um objeto inicie o movimento, é necessário que uma força atue sobre ele. Então, para um objeto começar o seu estado de movimento, é preciso que uma força atue sobre ele. Primeira afirmativa de Aristóteles. Para que um objeto continue em movimento, é preciso que haja uma força no sentido do movimento. E a terceira afirmação de Aristóteles:
todos os objetos na Terra tendem ao estado de repouso. Então, ele chega a citar que no céu os objetos tendem ao movimento, mas na Terra os objetos tendem ao repouso. Será que todas essas afirmativas são verdadeiras? Por isso que tem esse espaço aí na frente, né? Então, com o desenvolvimento da ciência, a gente descobre que essa primeira afirmativa, para que um objeto inicie o movimento, é necessário que uma força atue sobre ele. A gente verifica que essa afirmativa é verdadeira. Então, para um objeto que está em repouso entrar em movimento, eu preciso fazer com que uma força atue sobre ele. Certíssimo. Agora, para que um objeto continue em movimento, não é necessário que haja uma força no sentido do movimento. Então, se você pega um objeto e lança no espaço onde não tem nenhuma força atuando sobre ele, esse objeto permanece em movimento. Então, para continuar o movimento, gente, não tem que ter força no sentido do movimento. O tempo todo eu vou chamar vocês de Aristóteles quando vocês vierem com essa ideia. E olha que vocês veem. Essa segunda afirmativa é a mais difícil de arrancar da cabeça de vocês. Mas a gente vai conseguir. A gente tem até o vestibular para fazer isso. E a terceira afirmativa também é falsa, né? Todos os objetos na Terra tendem ao estado de repouso. Então, a gente sabe que um objeto que está se movimentando na Terra, imagina, você chutou uma caixa e ela está se movendo sobre uma superfície. Essa caixa, ela só para depois de um tempo, porque a única força que a gente tem ali como resultante, né, vai ser a força de atrito, contrária a esse movimento. Então, como o peso normal se anula, né, vamos pensar aí na bola, ou senão uma caixa, né, sobre o chão, você chutou a caixa entra em movimento, né? Então, vamos supor que ela está se movendo para a direita, né? Então, a velocidade dela para a direita. Peso e normal se anulam, beleza. A única força que estará atuando sobre ela é a força de atrito. Então, não é que os objetos na Terra, né, tendem ao repouso. É por causa do atrito que eles param. Se você conseguisse eliminar o atrito completamente, você colocaria um objeto em movimento, né? E ele continuaria em movimento retilíneo uniforme, que é algo que vocês já viram no 9º ano, né? Continuando. Bom, o próximo estudioso que a gente tem aí foi Galileu Galilei, de 1564 a 1642 que ele viveu. Bom, a Terra está em repouso ou em movimento? Como pode a Terra estar em movimento se eu lanço um objeto para o alto e ele não fica para trás? Ele cai exatamente na minha mão. Ele não deveria cair atrás? Outras ideias malucas. Imagina você vai pular numa piscina e você fala, não, eu sei que a Terra está em movimento, então eu vou mirar no concreto do lado da piscina, porque eu sei que a Terra vai passar e vai me pegar. E eu vou cair dentro da piscina. Imagina a situação. Imagina você dentro de um ônibus e você dá um pulo dentro do ônibus. Se você dá um pulo dentro do ônibus que se move, por exemplo, a 60 km por hora o tempo todo, será que você fica para trás? Né? Imagina essa menina aqui, quando ela dá um pulo dentro do ônibus, o ônibus vai e ela fica para trás? Será que é isso que acontece? Imagina você no planeta Terra, sabendo que o planeta Terra está em um movimento de rotação de aproximadamente 1.600 km por hora. Quando você pula, você fica para trás? Se fosse assim, você conseguiria viajar pelo planeta sem sair do lugar. Você ficava pulando, a Terra passava, imagina, 1.600 km por hora. Você conseguiria chegar fácil no Japão, né? Você cairia no mar, mas tudo bem, né? Detalhes. Então, quando você pula, você não fica para trás, né? Então, outra história maluca, né? Outra ideia maluca que a gente tem aí para poder mostrar para vocês é uma tirinha, né? No caso aqui do Tio Patinhas, que vai falar exatamente sobre isso. Então, na história, os irmãos Metralha explodiram uma bomba sobre a caixa forte do Tio Patinhas, que foi lançada verticalmente para cima. Verdade? Sim, e fomos muito tolos em não pensar nisso antes. A culpa é da rotação da Terra. Rotação da Terra? Sim, a explosão atirou o dinheiro para cima na vertical. Enquanto o dinheiro estava no ar, a Terra se deslocou girando em torno do seu eixo e o dinheiro caiu em outro lugar, longe daqui.
Então ele fala que devido à explosão, olha para você ver, a Terra girando e o dinheiro ficando para trás. É isso que acontece, gente? Pelo amor de Deus, né? Aí o Metralha, né? É verdade. Como é que não pensei nisso antes? E onde ele caiu? Onde? Segundo os meus cálculos. Bom, gente, a gente viu aqui a ideia maluca, né? Então, o objeto, o dinheiro no caso, subiu, como se o dinheiro, ao subir, ele não acompanhasse a rotação da Terra. Então, quando eu jogo um objeto para cima, gente, ele não fica para trás igual a ideia maluca aqui, né, do sobrinho do tio Patinhas, né? Ele não fica para trás. Então, se a explosão jogou o dinheiro para cima, onde que o dinheiro está agora? Dentro do cofre, né, gente? Se ele subiu, ele simplesmente desceu, porque quando ele está no ar, ele continua girando junto com a Terra. Outra ideia maluca. Uma pessoa tem uma ideia genial. Já que a Terra está em movimento, ele poderia fazer uma viagem de balão simplesmente subindo verticalmente com o balão, esperando a Terra girar e descendo novamente. Olha que loucura! Então, isso é possível? Pelos cálculos, se isso fosse possível, iríamos do centro de BH até o Expo Minas, por exemplo, em 10 minutos. Então, você sobe com o balão, espera a Terra girar e desce novamente. Ideia maluca, né, gente? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre os estudos de Galileu Galilei, para a gente poder entender essas situações aí. Vocês já devem ter ouvido falar do plano inclinado de Galileu, né? Então, nesse plano inclinado, ele solta uma bolinha de uma determinada altura e esse plano, ele tenta reduzir ao máximo o atrito dele. Então, ele percebe que quando eu consigo uma superfície extremamente lisa, essa bolinha, ela chega do outro lado da mesma altura, né? Quem já viu transformação de energia, né? Energia potencial gravitacional sendo transformada em energia cinética e quando sobe novamente a rampa do outro lado, potencial gravitacional, de novo, né? Cinética sendo transformada em potencial gravitacional, desculpa. Bom, aqui ele prolongou um pouco o plano e ele percebeu que a bolinha chegava na mesma altura, de um lado e do outro. E se ele prolongasse tanto que deixasse a superfície completamente lisa, então essa bolinha não pararia mais. Então ele percebe com isso aqui que um objeto que está em movimento, ele não tende a parar, ele tende a continuar em movimento. Com isso, Galileu Galilei consegue chegar à propriedade da inércia, que mostra que os corpos não têm a tendência de ficar em repouso. O que acontece é que um objeto que está em repouso, ele tende a continuar em repouso. Mas um objeto que está em movimento, né, gente, ele tende a continuar também em movimento. Então, a propriedade da inércia diz o quê? Representa a tendência dos corpos de permanecer no estado em que estão. Então, se um corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento reto e com velocidade constante, né? E se um corpo está em repouso, ele tende a continuar em repouso. Existe diferença entre inércia e a primeira lei de Newton, que é conhecida como lei da inércia? Sim, gente. Tem diferença entre inércia e a primeira lei de Newton, tá? Isso é muito importante. A inércia vai falar sobre a tendência do corpo de continuar em repouso ou de continuar em movimento retilíneo uniforme. Agora, quando eu falo de lei, eu não posso falar de tendência, eu tenho que afirmar alguma coisa. Mas antes disso, quero dar uns exemplos para vocês. Exemplos. Quando o ônibus arranca, você está sentado no ônibus, a sua cabeça ela fica para trás. Por que ela fica para trás? Porque ela estava em repouso e ela tende a continuar em repouso. A mesma coisa se o ônibus está em movimento e ele freia bruscamente. Você tem a tendência de continuar no movimento que você estava antes. Por isso que você, entre aspas, é jogado para frente. Não é que você é jogado para frente, mas é porque você tem a tendência de continuar no estado em que você estava. Ou seja, você tem a tendência de continuar em movimento. Outro exemplo, tem pessoas que quando vão lavar a mão no banheiro, lavam a mão e começam a chacoalhar a mão. Por que elas fazem isso? Coloca a mão e as gotículas de água em movimento, a mão para, mas a água continua em movimento retilíneo uniforme. Então, inércia para poder responder essas questões aí. Outro exemplo também, muito comum, né, de se usar, é a máquina de lavar roupa.
A máquina de lavar roupa, né, por exemplo, quando ela está na função centrifugal, ela gira com uma velocidade altíssima. Então, a água e a roupa tendem a continuar em movimento reto e com velocidade constante. Mas aquele buraquinho só deixa passar a água. Por isso que a água sai da roupa e por isso também que a roupa fica toda grudada na beirada daquele tanque da máquina, né? Então, aquele tanque, quando você abre a máquina, aquele bojo lá está cheio de roupa nas beiradas. Por quê? Porque ela tem a tendência de continuar em movimento retilíneo uniforme. E uma coisa muito importante é a relação de massa e inércia. A gente sabe que do nosso dia a dia que é muito mais fácil você colocar um carro em movimento do que você colocar um caminhão em movimento, né? A força necessária para você colocar um caminhão em movimento é maior do que para colocar um carro. Então, a inércia, ela é diretamente proporcional à massa. Quanto maior a massa de um objeto, maior vai ser a sua inércia. Então, um caminhão descendo com velocidade altíssima, né? Imagina aí na rodovia e ele está numa estrada íngreme e descendo ali em altíssima velocidade. É muito mais difícil você parar um caminhão do que parar um carro. Por quê? Quanto maior a massa dele, maior a inércia, maior a tendência que ele tem de continuar em movimento. Sendo assim, a partir de agora, a gente não conceitua massa como quantidade de matéria. Nananina, não. Massa vai ser a medida de inércia de um corpo, tá? Então, a partir de agora, não falamos que massa é quantidade de matéria, né? Com os pequenininhos lá, tudo bem, que eles não têm ideia do que é a inércia. Mas vocês já podem falar que é a quantidade, que é a medida, que é a parte quantitativa da inércia, que é a massa. Tranquilo? Então vamos falar agora da primeira lei de Newton. Já que tem diferença entre a primeira lei de Newton e a inércia em si, o que diz a primeira lei de Newton? Então, lembrando que inércia é a tendência do corpo de permanecer no estado em que está. Já na lei da inércia, eu vou afirmar para vocês. Eu vou falar que, com certeza, um corpo vai permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, mas em quais situações? Bom, quando você não tiver força resultante atuando sobre um corpo. Então, a lei da inércia vai falar o seguinte: quando a força resultante que atua sobre um corpo é nula, é zero, eu vou falar que esse objeto ele vai estar em equilíbrio. E eu tenho dois estados de equilíbrio para um corpo, para uma partícula. Os estados de equilíbrio são repouso e movimento retilíneo uniforme, que é um movimento muito importante, né, gente? No movimento retilíneo uniforme, a força resultante é zero. Não tem força resultante atuando sobre os corpos. Então, primeira lei de Newton, ela vai afirmar com certeza o corpo vai estar ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a resultante das forças for igual a zero. Tranquilo? Então, aí a gente tem hoje, gente, a lei da inércia. Depois a gente fala mais das outras leis de Newton, beleza? Um abração para vocês e até a próxima.